Se você quer aprender a multiplicar matrizes de um jeito muito fácil e rápido, fique aqui nesse vídeo que você vai aprender muito rapidamente como fazer isso. Primeira coisa que a gente tem que entender, para a gente multiplicar uma matriz pela outra, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda. Mas aí você me pergunta, pode ser ao contrário? O número de linhas da primeira ser igual ao número de colunas da segunda? Não. Quando a gente trata de números normais, por exemplo, você concorda comigo que 4 vezes 3 é 12 e 3 vezes 4 também é 12. Mas nas matrizes isso não acontece. Necessariamente o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, se a gente analisar esse primeiro exemplo aqui, a matriz formada pelo número 2, 1, 3 e 4 e a matriz formada pelos números 1, 4, 0, 6, 2 e 8. Quantas linhas essa matriz tem? Uma, duas. Então, duas linhas por quantas colunas? Uma, duas. Então, é uma matriz 2 por 2. Linha, coluna. E nesse caso, quantas linhas ela tem? Uma, duas, três. Três linhas. E quantas colunas? Duas colunas. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Ó, o número de colunas da primeira é 2 e o número de linhas da segunda é 3. Isso é igual? 2 é igual a 3? Não. Então, a gente não pode fazer essa matriz. Agora, aqui nessa segunda, a gente tem o quê? Nessa matriz tem quantas linhas? Uma, duas, três linhas. E na coluna? Uma, duas. E nesse caso, duas linhas e duas colunas. O número de colunas 2 e o número de linhas 2 é igual? Sim. Então, a gente pode multiplicar. Então, você percebeu que muitas vezes só invertendo a matriz você consegue fazer a multiplicação? Então, pegando essa matriz aqui que a gente fez como exemplo, eu vou fazer aqui para vocês a multiplicação, como que funciona, tá? Primeiro, o que eu vou fazer? Multiplicar primeira linha pela primeira coluna, primeira linha pela segunda coluna, segunda linha pela primeira, segunda linha pela segunda e assim por diante, tá? Então, o que eu vou fazer? Multiplicando aqui primeiro a primeira linha pela primeira coluna. 1 vezes 2, 2. Aí a gente soma. 4 vezes 3, 12. Beleza. Agora aqui, primeira linha pela segunda coluna. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Agora na segunda linha, vezes a primeira coluna. 0 vezes 2, 0. 6 vezes 3, 18. Agora a segunda linha pela segunda coluna. 0 vezes 1, 0. 6 vezes 4, 24. Agora pela terceira linha. 2 com 2, 4. 8 com 3, 24. 2. Agora terceira linha com segunda coluna. 2 vezes 1, 2. 8 vezes 4, 32. Então, o que a gente vai fazer agora que a gente multiplicou tudo? A gente vai somar cada valor desse. Então, qual que vai ser a matriz? 2 mais 12, 14. 0 mais 18, 18. 24 mais 4, 28. 16 mais 1, 17. 24 mais 0, 24. 32 mais 2, 34. Então, esse foi o resultado da nossa multiplicação. Então, só para a gente revisar, o que tem que acontecer para a gente poder multiplicar essas matrizes? O número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda, e você tem que multiplicar linha por coluna, beleza?